Está começando mais um devocional, mais uma semana maravilhosa pela frente. Como prometi para vocês, me esforçaria para a gente ter uma semana de avanço nessa semana, a respeito de uma vida vitoriosa, de uma vida com conquistas, de uma vida que alcança a bênção e favor do Senhor para nosso dia a dia aí, né? Nossa carreira, nossos relacionamentos, família. Bom dia, Luzia, saudade de você, querido. E eu quero começar hoje com um texto bem complexo da Bíblia. A gente não vai aprofundar em tudo, porque seria impossível em uma hora, quanto mais em meia hora. Mas pode ser que a gente aprenda muito aí durante a semana a respeito desse texto. E esse texto veio por causa do Cid, gente. Ontem a gente teve numa pizzaria, aquelas coisas de sair do culto e ir para a pizzaria. E a gente já estava lá uns meia hora, 40 minutos, fez o pedido, tudo. De repente chega o Cid, senta, faz o pedido dele, 5 minutos depois ele é atendido. E ninguém entendeu isso. A mesa inteira tinha umas 20 pessoas ou mais esperando, e o Cid lá recebendo primeiro que todo mundo, né, Cid? E a gente fica tentando entender por que que esses últimos foram os primeiros, né? Por que que o cara chega por último, recebe antes de todo mundo tem que ficar vendo ele comer a pizza dele sozinho lá. Mateus 20 fala sobre esse texto, essa passagem que conta a respeito disso, os últimos serão os primeiros, né? Você já deve ter ouvido isso. Não tem nos outros evangelhos, tá só em Mateus. E a gente sabe que o livro de Mateus foi escrito principalmente para os judeus, né? Então, a conotação, ela tem um foco nos costumes judaicos, fala muito sobre o comportamento dos fariseus, dos líderes religiosos da época. E, então, ela trata com o aspecto de uma mudança da herança, que estava só com os judeus, e ela muda para a igreja. Então, eu já dei aqui um spoiler do que a gente vai ver essa semana, mas tem coisas que nos impedem de receber aquilo que Deus nos dá. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente é perdoado conforme a gente perdoa. E isso é tão duro que eu conheço pouco culto, pouca mensagem, pouco livro, pouco ensino em casa, inclusive, a respeito disso. Que conforme eu perdoo, eu sou perdoado. E aí eu queria que você fizesse um overview aí das suas relações passadas, presentes, como tem sido seu critério de perdão e seu exercício mesmo, né? Quanto é que você tem perdoado as pessoas para poder ser perdoado? Porque ser perdoado faz parte de uma vida abundante, né? De uma vida vitoriosa. Ser perdoado é ser liberto de algo. E é aspecto primordial aí, base, né, para eu experimentar coisas maiores de Deus. E aí eu te deixo esses segundos aí para você pensar em umas pessoas que a gente precisa perdoar. Talvez algo que a gente está ocultando, tipo assim, a gente apagou isso, deixou lá no cantinho, mas não perdoou de verdade. Então, voltando, tem algumas pessoas entrando agora, a gente está falando de Mateus 20, dos últimos serem os primeiros, e de que a Bíblia diz que a gente é perdoado conforme a gente perdoa, ok? Então, trazendo esse pano de fundo aí, por que que a gente não perdoa? Por que que a gente segura muitas vezes sem liberar perdão? Por que que a gente mantém uma pessoa numa posição de não perdoar na nossa prateleira ali? Por que que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos? E eu não estou dizendo que a gente perdoa assim, a pessoa foi lá e me roubou, me deu uma facada nas costas, e eu já perdoei. Eu não estou dizendo isso, eu creio que é um processo. Mas o meu coração ele tem que estar mais inclinado a tive esse golpe de alguém, mas agora
já entro num processo de perdão. Então, essa decisão de entrar num processo de perdão, ela mostra a motivação do meu coração. E mostra também que o meu coração está liberto de amargura, porque é a amargura que começa a sustentar essa falta de perdão, porque quando eu sou atingido por algo, imediatamente eu reajo, eu fico triste. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, eu vou chegar a um ponto, inclusive, de me irar. Mas eu preciso entrar num processo de desconstrução dessa ira, de desconstrução daquilo que eu estou sentindo pela pessoa. Porque senão eu entro num estado de amargura e começo a gerar raízes no meu coração de amargura. E a partir do momento que eu começo a gerar raízes, eu não consigo mais controlar isso. Isso começa a me dominar, começa a criar bases em mim que vão sustentar as minhas próximas atitudes. E como é que a amargura começa na nossa vida? Às vezes não foi uma traição de alguém, um roubo, um grande golpe, uma puxada de tapete na empresa, ou, sei lá, uma pessoa que cresceu, montou algo com você e daí a pouco ela foi para outro caminho. Uma empresa, sei lá. É, na verdade, a amargura normalmente começa com ciúmes. A gente sente amargura por pessoas que nunca fizeram nada contra a gente, às vezes. A gente se irrita com pessoas que nunca, alguns até nem sabem que a gente existe. A gente tem como base da amargura algo que é muito comum e a gente aceita isso no nosso coração, chama ciúmes. Então, o ciúme é a base da minha amargura, muitas vezes, porque a maioria das coisas que eu sinto por pessoas vem através da comparação. E a gente começa a se comparar com pessoas e a gente começa a ter ciúmes e a gente daqui a pouco tem amargura e a gente cria um distanciamento e essa amargura ela se torna algo pior, que a Bíblia vai chamar isso de feitiçaria. Olha que louco. E antes de eu entrar na feitiçaria, eu quero dizer assim, o ciúme, ele acontece normalmente por pessoas semelhantes a nós. Então, se você pegar a mulher, dificilmente mulher tem inveja, ciúmes de outro homem, de um homem. Normalmente mulher tem inveja, ciúme de mulher. Uma adolescente tem inveja, ciúme de outra adolescente. Ela não tem do avô dela. Ah, tô com ciúme do meu avô, tô com inveja do meu avô. Não acontece isso. Então já é uma chave para a gente começar a entender assim, minha vida vitoriosa é eliminar o que eu sinto pelas pessoas semelhantes a mim ou que competem no mesmo território que eu. Na verdade, isso destrói o nosso interior, destrói completamente. Então eu quero voltar em Mateus 20 e te contar essa história rapidinho aqui. Mateus 20, vou ler só o versículo 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. A história é o seguinte: o reino dos céus, tá? Guarda isso. É semelhante a um homem, pai de família, levantou de manhã, fez o devocional dele, estava lá felizão, dinheiro no bolso, falou assim: eu vou buscar uma galera para trabalhar comigo. E ele pega um monte de gente, assim, vai numa praça ali, isso é provavelmente 6 da manhã, e ele está lá 6 da manhã é, buscando pessoas para trabalhar na vinha dele, para trabalhar para ele. E a Bíblia diz, e a gente vai resumir isso, é o seguinte, que eles entram num acordo do preço. Então, eles falam assim, eles combinam que preço vai ser pago pelo dia de serviço. É mais ou menos assim, eu vou falar com o Isa aqui, nós vamos fazer um trabalho e eu combinei com ele um valor. Ó, Isa, esse trabalho vai custar tanto. Fabiola, vai custar tanto que a gente combinou, Michel, Said. E aí chega às 9 da manhã, eu percebo que eu preciso de mais gente para trabalhar nessa vinha. E esse pai de família, ele vai e busca mais gente. Só que a partir de agora, ele não combina mais um valor. Ele diz assim, eu vou pagar para vocês o que é justo.
E aí, ao meio-dia, ele volta. E às 5 da tarde, ele volta de novo, cada hora pegando mais gente. Então, quando chega assim, no final do dia, falta 1 hora só, ele precisa de mais gente, ele busca, e ele traz todo mundo. E quando chega no fim do dia, que ele vai pagar esses trabalhadores, ele começa pelo que chegou por último, pelo Cid. Então, vamos chegar lá, o Cid na pizzaria por último, recebe a pizza primeiro, ninguém entende. Ué, mas não é justo. Mas por que não é justo? O dono da pizzaria não combinou nada com a gente que seria entregue para a gente primeiro. Combinou de entregar a pizza. Daí, alguns minutos, ele entregaria a pizza para a gente. Mas esse pai de família, esse dono dessa terra, decidiu pagar o mesmo valor para esse que trabalhou menos. E quando ele começa a pagar o que chegou ao meio-dia, às 9 da manhã, e o que chegou às 6 da manhã, e pagar da mesma forma, eles ficam bravos. Porque eles criaram uma expectativa neles, falam assim, se esses caras estão ganhando o que a gente combinou, a gente provavelmente vai ganhar mais. E eles geram neles um espírito de comparação. Mas eles tinham combinado que receberiam o que era justo ou receberiam o dia de serviço. E esse aspecto de comparação começa a levar eles a um ponto de não poderem mais relacionar com esse senhor. E o texto começa a ficar complicado, no verso 14 diz assim, toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro ou este último, tanto como a ti. E o verso 15 diz, Mateus 20, 15, ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu. Sabe o que acontece, gente? A gente vê pessoas sendo favorecidas e às vezes a gente se irrita. Eu estou falando às vezes porque não deve acontecer com a gente aqui, né? Muito isso. A gente se irrita porque um cara que era empresário começa a fechar negócio com um fornecedor que eu queria. Alguém, um grande profissional, foi trabalhar com ele. O emprego que eu queria, o outro ganhou. O carro que eu orei, que foi outro que ganhou, eu não recebi o carro que eu orei, nem orando. Aquele cara que já tinha carro ganhou mais um. A bolsa que eu queria, minha amiga comprou e eu não comprei, o sapato, a blusa. E eu entro num ambiente de ciúme, comparação, amargura, que me tira da presença do Senhor, que me tira do acesso ao favor do Senhor. E ele é claro aqui, toma o que é teu, retira-te. Se você não consegue ficar satisfeito com o que está acontecendo com o seu irmão, você não pode fazer parte do meu favor. E muitas vezes, como igreja, nós passamos 10, 20, 30 anos na igreja e não acessamos o favor de Deus. E a gente não entende, porque a gente ora. E o pastor falou lá, se você bater, ele vai abrir, se você buscar, você vai achar. Mas eu busco e não acho. E aí, eu não entendo porque meu casamento não vai bem. Talvez porque eu estou comparando o meu marido com o marido da minha irmã, ou minha esposa, ou meu filho, ou meu pai, ou minha empresa. Não, porque a minha empresa é pequena e ela não cresceu, é uma empresa pequena. E eu não trato aquilo como uma bênção, como aquilo que eu combinei de receber e recebi. Como aquilo que eu orei, Deus me sustentou, minhas necessidades são supridas. E eu começo a deixar um espírito de feitiçaria entrar. E aí eu quero entrar rapidamente no espírito de feitiçaria. O espírito de feitiçaria opera assim, através da manipulação. E aí eu começo a manipular as pessoas ou as coisas em volta de mim. O ambiente de marketing, ele usa manipulação demais. O ambiente de treinamento usa muita manipulação e o ambiente de liderança também usa muita manipulação. Então, um pastor usa muita manipulação se ele não for do bem. E ele manipula as pessoas para poder fazer aquilo que ele quer. Então, um dos cuidados que a gente mais tem na nossa liderança, do grupo de líderes que temos, não mandamos em ninguém, não decidimos nada por ninguém. A pessoa tem o direito de estar ali ou não, de fazer aquilo ou não. E
E é muito claro que quanto mais ela se deixa, ou melhor, ela valoriza a bênção do outro, ela é abençoada. Porque ela entra na atmosfera do favor e da bênção e da graça. Porque ela é grata. Porque ela é grata porque o outro está recebendo. E a manipulação, ela opera, tipo, eu choro demais, mas eu nem estou querendo chorar. Porque eu sei que isso faz pessoas olharem, com que as pessoas olhem para mim. Eu finjo que, às vezes eu nem estou tão bravo, eu conheço pessoas assim, tá? Nem estou tão bravo, mas eu finjo que estou bravo, porque aí eu consigo manipular e controlar todo mundo. Às vezes, eu finjo que eu estou triste e fico no canto ali para chamar atenção. Então, eu aprendo a manipular. Então, sempre que eu falo, por exemplo, com jovens, adolescentes, eu falo sobre isso, tipo assim, cuidado para não conduzirem as pessoas através da manipulação. Por quê? Porque as pessoas ficam preocupadas que você não está bem, amanhã você pode entrar numa crise, você pode entrar numa depressão, e eu vou conduzindo as pessoas com isso. Esse espírito, ele é o espírito da feitiçaria. E ele tá, por que que eu estou trazendo esse assunto tão pesado relacionado à questão da bênção do Senhor? Porque o que me tira da bênção ou da presença do Senhor é cobrar uma coisa que não é minha. Comparar o que eu tenho com o do outro. Porque essas são as bases da feitiçaria. Porque é ali que eu gero ciúme, amargura, e aí eu saio do ambiente de favor. Então eu quero uma vida abençoada. Eu preciso voltar para aquilo que Deus me deu. Então, no capítulo 20, verso 15, ele termina assim: ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Só porque eu estou fazendo coisas boas para os outros, seu olho é mal. Só porque você não ganhou o carro e o outro ganhou, só porque você não ganhou emprego, o seu olho é mal e agora você não pode participar disso. Então, essa segunda-feira é uma segunda-feira assim, meio de arrependimento. E arrependimento não é choro, não é manipular e nem conduzir pessoas. Eu vou voltar para a minha posição de ser grato. Eu vou voltar para a posição de valorizar aquilo que o outro recebe. A posição na igreja, na empresa, na família, as finanças, os bens materiais ou o reconhecimento, eu vou valorizar, porque agora eu entro nessa atmosfera. O que está acontecendo com a igreja é que a percepção do favor divino está distorcida. O favor divino não é o favor humano. O favor humano é, você fez, você compra, você comprou, você paga, você pagou, você tem crédito, concorda? É isso. Com Deus não, é favor. Você valoriza, você acessa. Então, tudo aquilo que eu dou valor, eu tenho acesso. Tudo aquilo que eu não dou valor, eu sou retirado. É retirado de mim. É bíblico isso, tá? E depois eu trago mais texto para você acessar essa informação. Mas eu alugo um carro, eu não cuido do carro. Por que Deus vai me dar um carro? Eu alugo uma casa, eu trato a casa como um lixo. Eu não cuido dela como a minha casa. Por que Deus vai me dar uma casa? Eu não entro no ambiente do favor. Aquela pessoa que me alugou a casa teve um favor, agora eu vou valorizar o favor que ele teve. Eu tenho um emprego, eu vou tratar aquilo como a minha empresa. Já contei para vocês aqui. Eu valorizo tanto as oportunidades que eu tenho, às vezes, porque ali é a fonte de renda, é ali que Deus me deu, é ali que é meu ministério, que eu vi as empresas terem os seus melhores momentos quando eu estava lá, mesmo como um office boy, porque eu era grato por ter aquilo. Provérbios diz: se eu não souber lidar com a posse de outra pessoa, a mim não é confiada a minha. Está em Provérbios. Então, se eu não consigo trabalhar, valorizar, é, é, prestigiar, celebrar o que o outro tem ou recebe, eu não vou receber a minha. Isso é bíblico. Então, se eu não posso celebrar as pessoas, eu não estou qualificado para acessar o favor do Senhor. Ah, mas o favor é para todo mundo. É, mas muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu queria ir para o final, a gente tem bastante coisa para falar, mas eu quero ir para o final, porque o texto também vai falar assim que alguns vão receber 30, 60 e 100.
Sabe, esse texto ele está falando da igreja. A primeira turma que chega e tem um combinado com Deus de algo para receber são os judeus. E é claro, se vocês vêm e recebem o Senhor Jesus, é isso que vocês vão receber. Tem algo combinado, eles têm um privilégio de receber algo. Aí, a segunda fase entra a igreja. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho convicção que nós somos os chamados da última hora. Está acontecendo a última hora. Não precisa nem de muita revelação espiritual para entender isso. Nós estamos na última hora e acessando as últimas coisas que Deus pode nos dar. Provavelmente nós não vamos trabalhar o tanto que os nossos antepassados trabalhavam. São 2000 anos só de cristianismo sendo trabalhado. E a gente vai trabalhar alguns dias. Mas se eu não entender que eu sou chamado para uma obra e que minha vida não pode ser comparada ao de outras pessoas ou que vai receber, talvez o meu olho me impeça de estar na presença do Senhor e de acessar o favor dele. Na minha família, nos meus negócios, na minha igreja. Então hoje eu estou te convidando a fechar os olhos para o que acontece com as outras pessoas e no sentido de comparação e olhar muito profundamente para eles para celebrar aquilo que Deus tem feito na vida deles. Comece a pensar nas pessoas que têm sido um sucesso e que você sabe que estão sendo sucesso. Comece a dar nome para elas. E veja se não tem algum cruzamento entre as pessoas que eu sinto ciúme, que eu afasto de mim, com as pessoas que têm tido sucesso. E se há um cruzamento desses dados, é a mesma pessoa, provavelmente tem algo errado comigo, não é com ela. Se alguém da minha família que está tendo sucesso, que está tendo um avanço espiritual, que está tendo sucesso financeiro, está se tornando uma pessoa mais influente, e eu estou incomodado, provavelmente eu não aprendi a celebrar essa pessoa e eu estou me afastando, porque eu distorci o favor do Senhor. Então, quando eu celebro as bênçãos das pessoas, começo a acessar esse ambiente de vitórias. Quer acessar o ambiente de vitória? Quer ter uma semana de vitórias? Começa a acessar o ambiente de favor do Senhor na vida dos outros. Celebrando, vibrando, parabenizando, reconhecendo. Murmurar é comparar-se aos outros. É onde gera o ciúme, a amargura e distanciamento do favor de Deus. Nós somos a igreja dos últimos dias. Isso não é o nome de igreja não, tá, gente? É só um tempo mesmo que eu estou falando. Então, nós somos aquela igreja que vai escolher se quer receber 30%, 60% ou 100%. Essa decisão é sua. A primeira turma combinou o salário e recebeu. Nós temos o privilégio de estar aqui. Eu quero dizer o que com isso? O favor do Senhor já está operando na sua vida por você ter nascido hoje. Por você estar nessa sala, por você ter acesso a uma igreja, por você poder receber uma palavra, por você estar sendo alcançado. Agora, eu creio que a gente vai receber tudo. Tudo que foi combinado com o povo judeu, nós receberemos. E o que foi combinado é que onde colocássemos a planta dos nossos pés ali seria abençoado. Que nós comeríamos o melhor da terra. Que nós teríamos famílias abençoadas. É isso que foi disponibilizado para a gente. Então, confie no favor do Senhor na sua vida. Celebre o favor do Senhor nas pequenas coisas e Ele vai te colocar nas grandes. Volte para o trabalho que Ele está te pedindo, mas com o valor que Ele deseja que nós demos a isso. Se uma irmã comprar um vestido novo, celebre isso. Valorize isso, irmãs. Se o irmão comprou um tênis novo, um carro novo, uma empresa nova, celebre, vai comemorar com isso. Isso vai mostrar tudo que tiver de errado, de espírito do inferno tentando te conduzir a construir uma mentalidade de amargura. E a mentalidade de amargura nos afasta. Perceba como os fracassos nos levam à depressão entre empresas, família e ali ele me mantém, porque a ideia do diabo é que você deseje que o outro morra tomando veneno. Vocês já devem ter ouvido isso. E eu estou fazendo isso, eu estou desejando que a outra pessoa dê errado, mas o veneno da amargura quem está tomando sou eu.
E quem está doente sou eu, porque eu não acesso a bênção que a outra pessoa está recebendo. Mesmo aqueles que nos traíram. Por quê? Porque ele vai receber a paga do que ele fez. Não sou eu que vou julgar. E da mesma maneira que eu não julgo, eu não vou ser julgado pelos meus erros. Então, nessa semana eu quero te abençoar com uma palavra, uma verdade que nos liberta e nos leva de novo para a posição daqueles que recebem o favor do Senhor e podem acessar em 30, 60 e 100. Então, no decorrer da semana, eu te convido a estar mais tempo aqui, participar todas as reuniões e também convidar pessoas que você quer que elas sejam abençoadas. Às vezes a gente não leva a gente na igreja porque a gente não quer que ela seja abençoada, porque vai que esse cara ainda é reconhecido por Deus, porque as outras coisas estão tudo dando certo. Isso é o espírito de feitiçaria operando na nossa vida. Então o diabo ele faz o quê? Eu desejo o mal do outro, quero que ele vá mal, mas quem está sendo destruído sou eu. E é assim que ele opera, pela mentira. Eu quero orar com você agora. Se tem alguém que você precisa perdoar, abençoar, exaltar, honrar, traga à memória o nome dessa pessoa. Tem o microfone vazando. Traga a memória. Traga a memória e abençoe de verdade. Fala assim, hoje eu vou virar essa chave comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o coração de cada um, a mente de cada um aqui. Que nós sejamos libertos de toda amargura, ciúme, inveja, comparação. Porque o Senhor nos deu uma identidade única e o Senhor nos deu bênçãos para a eternidade. Nós não precisamos nos comparar. Nós liberamos agora as pessoas que nos fazem mal. Mesmo que o nosso coração esteja irado, nós declaramos isso, nós liberamos tal pessoa. E a partir disso, eu creio que o teu favor começa a operar em mim. E eu vou viver segundo as tuas bênçãos, não segundo a comparação da bênção que o Senhor deu para outra pessoa. Meus olhos não são maus, meus olhos são bons. Então eu quero ver essas pessoas com bons olhos, quero ver a tua paga, Senhor, com bons olhos. E que nós possamos crescer em 30, 60 e 100% ao acesso das bênçãos que tu tens para nós. Que essa seja uma semana de libertação e vitória na vida de cada um, na família, na carreira de cada um e nas finanças. Eu declaro um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Obrigado, pessoal do Instagram. A gente tem pedido de oração aí. Desejo que essa semana seja uma semana de muito avanço nessa área, viu? Libertação. Aqui no chat não tem não, pastor. Não, amém. Glória a Deus. O Alan tá de Tolkien, tá frio lá, hein? Amém, amém, gente. Deus abençoe vocês, viu? Vamos trabalhar muito essa semana, é isso. Nós vamos ter um coração livre, abençoador, de paz, cheio de paz o tempo todo, sem comparação, esquecendo o que ficou para trás, avançando para o alvo, cumprindo a carreira, guardando a fé, alcançando a vitória, repreendendo e expulsando o espírito de engano, de mentira da nossa vida. Deus abençoe vocês. Bom trabalho hoje aí e boa semana.